Meu amigão, olá minha amigona do laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte, a gente vai dar continuidade às nossas conversas sobre a Lei 8.112. Hoje a gente vai falar sobre processo administrativo disciplinar. Logo após o regime disciplinar da 8.112, vem o processo administrativo disciplinar para tratar das questões de punição, enfim, aquela situação que você, quando está estudando sozinho, não estuda e ela cai em prova. E quando cai em prova, é só alegria, né? Ninguém acerta. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho então sobre o processo administrativo disciplinar da 8.112, a gente está quase no finalzinho dela. Falta a seguridade do servidor, disposições gerais e finais, aí ó, finito, acabou, chega, né? Então vamos lá. Processo administrativo disciplinar, previsto no artigo 143 da Lei 8.112 de 90. A autoridade ciente da irregularidade no serviço público promoverá a apuração da irregularidade. Então, olha só, promoverá. O verbo está no imperativo. Isso quer dizer que é um ato vinculado. A administração não tem a opção de investigar ou não investigar, apurar ou não apurar a irregularidade. Há uma obrigatoriedade, um dever de investigar. Tomou ciência do fato, é dever do servidor representar pela investigação. E se você for a autoridade competente, é dever da autoridade promover a apuração dos fatos, investigar e, se for o caso, punir a pessoa que praticou a irresponsabilidade, a pessoa que praticou a situação faltosa. Belezinha? Sussa, nisso aqui não existe discricionariedade. O ato é vinculado e caberá, portanto, a instauração de processo administrativo disciplinar, seja ele por sindicância, seja ele como PAD, estrito sensu, tá bom? Dever de investigação é ato vinculado, poder disciplinar hierárquico da administração pública. O instrumento da investigação, ou seja, a forma como vai se desenvolver a investigação ou a apuração da irregularidade, da falha, da falta, será por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Sindicância ou processo administrativo disciplinar. O cabeça vai abrir uma outra tela aqui, só vai fechar essa aí, aguenta a mão, que o cabeça precisa de uma telinha branca. Não foi aberta antes. Ah, tá aqui minha tela branca. O cabeça, não aparece nada, agora vai aparecer, olha só, a telinha branca que o cabeça precisava para te explicar um conceitozinho, que é o seguinte. Quando a gente fala em processo administrativo, não, tá doido cabeça, administrativo disciplinar, a gente pode fazer o seguinte, tá? Tem um sentido genérico e um sentido específico. Genérico a gente chama de lato sensu no direito. E específico a gente chama de stricto sensu. Tá bom? Específico e genérico. Quando a gente fala específico, a gente está falando especificamente do PAD. O terror do servidor, processo administrativo disciplinar. Quando a gente fala no sentido genérico, eu estou falando do inquérito, estou falando da sindicância e de quaisquer processos de forma geral, tá? De forma geral. Então, a gente vai ter que dar atenção muito agora para a sindicância e para o PAD. Belezinha? Isso aqui é só para você gravar aí no seu material, anota aí no seu material de apoio, que existem essas duas possibilidades. Um sentido mais genérico, um sentido mais amplo, né? E aqui um sentido mais restrito do conceito, que você pode encontrar em provas, em livros, em material dos seus concorrentes, né? Cabeça, não vejo material de concorrente não, beleza. Então olha só o material do LAC para direito administrativo,
que você está bem na foto, né? E agora o cabeça fez a graça de perder a tela da aula, né, cabeça? E cabeça, o que não é canseira, né? Vamos lá, cadê a telinha da aula? Vamos abrir outra vez. Cabeçudo. Tá aqui, prontinho, já estou abrindo. Vamos lá. Tá aqui, beleza. Então, olha só, como a gente estava falando, o processo administrativo disciplinar, ele tem um sentido genérico e um sentido amplo. Quando eu falo no sentido genérico, eu incluo aí o inquérito, incluo uma sindicância ou qualquer outro processinho informal. Agora, quando eu quero falar do processo administrativo em sentido restrito, ele tem o mesmo nome, PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. E ele se presta para demissões, cassações de aposentadoria, ou seja, para situações mais graves. A gente vai ver isso em breve na aula. Em qualquer situação será assegurado ao acusado a ampla defesa e o contraditório. Isso é uma regra constitucional prevista no artigo 5º da Constituição da República. Não tem como fugir disso, né? Instrumento de identificação da responsabilidade do agente público é aplicável aos servidores civis federais e, inclusive, aos servidores comissionados. Eu vou instaurar um PAD tanto contra servidores ocupantes de cargos comissionados ou função de confiança, também em relação aos servidores de cargos efetivos, aquele que fez o concurso. Ninguém escapa do PAD. Pisou na bola, vai ter que se virar nos 30 num PAD, né? A investigação será promovida por quem? Então, olha só. Eu vou montar um PAD, mas quem vai tocar esse PAD? Quem é responsável por investigar, por analisar? Quem é o responsável por saber se aquele processo vai chegar a um final útil, né, esclarecedor da situação? A autoridade do órgão onde ocorreu a falta. Essa autoridade é que vai comandar, tocar, supervisionar a investigação, a apuração dos fatos. Ou outra autoridade de outro órgão diversa daquela onde aconteceram os fatos. Então aqui você tem que prestar muitíssima atenção, meu amigo, pela seguinte situação. Você pode ter o próprio órgão investigando pela sua autoridade máxima, lógico, designando uma comissão para fazer toda a investigação. Ou você pode ter um outro órgão que não tem nada a ver com aquele onde ocorreu o fato, fazendo a investigação. Isso é bem interessante, né? E não é difícil de acontecer. Então, olha só, você tem aqui na Procuradoria, deixa eu colocar em canetinha aqui preta, tá? Olha só, vou te dar um exemplo. Você tem aqui, ó, a Procuradoria da República em Anápolis, Goiás. Beleza? Este é o órgão, Procuradoria da República, Anápolis, em Goiás. Ok? Aqui, na PRM de Anápolis, ocorreu a falta. Ok? E o chefe da PRM mandou instaurar o quê? Um PAD. Então, o procurador determinou a instauração de PAD. Beleza. Esse é o caso mais simples. O chefe da unidade manda instaurar o PAD e vai seguir o PAD. Agora, pode acontecer diferente. Pode acontecer diferente. Qual que seria a diferença? Um outro órgão tocar a investigação. Vou chamar de PGR, Procuradoria Geral da República. É outro órgão. Tecnicamente é outro órgão, não é o mesmo órgão. Eles fazem parte da mesma estrutura, o Ministério Público da União, mas a PGR é outro órgão. E a PGR pode designar uma autoridade para investigar os fatos. Então, olha só, o PAD passa a ser investigado por outro órgão. Isso é perfeitamente possível. A Lei 8.112 autoriza isso, né? Nesse caso, obviamente, existirá uma
delegação de competência. Tá? Senão o outro órgão não vai poder investigar. Tem que existir a delegação de competência. Essa delegação de competência tem que estar prevista em lei ou RI. O que é o RI? Regimento interno. Um ou outro vai ter que estabelecer que o PAD pode ser tocado por outro órgão, né? Outro órgão que tem interesse. Poderia ser, talvez, sei lá, o Ministério da Justiça, sim, desde que houvesse lei estabelecendo que o Ministério da Justiça poderia investigar uma falta. Investigar que eu estou falando aqui é um PAD, é um processo administrativo disciplinar. Porque você tem que lembrar uma outra coisa. Eu dei o exemplo do Ministério da Justiça e já me ocorreu uma outra situação. O Ministério da Justiça tem um órgão super importante, ele que é o DPF. O que é o DPF? Departamento de Polícia Federal. O Departamento de Polícia Federal também pode investigar. Mas aqui a investigação é por inquérito policial e é para apurar crime. Apurar crime. O PAD, ele é para apurar ilícito administrativo. Tá? Fique esperto aí. O PAD é para apurar ilícito administrativo. Não me venha falar de PAD para apurar crime. Não tem PAD para apurar crime. Para apurar crime, a gente tem o quê? Inquérito policial. E se for um crime, uma falta administrativa que repercutiu o crime na esfera da Procuradoria da República em Anápolis, isso é de interesse federal. Aí entra o DPF na jogada para investigar um possível crime praticado por servidor. Tá? Beleza? Então, olha só. O que a lei fala? Quem vai investigar a falta, a falha administrativa? O próprio órgão, a autoridade do próprio órgão vai comandar essa investigação. Pode ser que não, que outro órgão faça. Ele deu o exemplo aqui da Procuradoria-Geral da República, que tecnicamente é outro órgão, é um órgão diferente da Procuradoria da República em Anápolis, que é uma procuradoria municipal pequenininha. Isso aqui é como se fosse uma delegação de competência, é uma delegação de competência, né? Não que o procurador do município aqui está delegando para o PGR isso, não, negativo. A própria lei estabelece esse mecanismo de delegação e apuração de faltas administrativas. Nada impediria que uma lei específica atribuísse a um terceiro órgão, por exemplo, o Ministério da Justiça, para fazer a investigação. Mas olha só, para fazer a investigação administrativa, estou falando de PAD ainda, estou falando de PAD, não cheguei no inquérito policial, tá? Nada impede que uma lei retire da PGR, retire da Procuradoria Municipal o dever de investigar essa falta. Atribuiu a quem esse dever? Ao Ministério da Justiça, que é um órgão que não tem nada a ver com o Ministério Público da União. E além de tudo isso, da investigação do ilícito administrativo, se essa falta configurar um crime, a Polícia Federal entra em jogo para fazer a investigação por meio de inquérito policial. Belezinha? Sussa, tranquilos? Ficou bacana? Dúvidas? Manda e-mail para o Cabeça. Cabeça responde. Está demorando porque tem muito e-mail. Tem muito aluno perguntando. E o Cabeça não está dando conta de preparar a aula e responder e-mail, tá? Cabeça vai colocar o filho dele, de 10 anos, o Guilherme, para poder responder os e-mails de Cabeça, do Cabeça, tá bom? Ô Cabeça, espera aí, seu filho de 10 anos vai responder e-mail de direito administrativo e constitucional? Rapaz, Guilherme responde até de penal, processo penal, já estou pondo ele para fazer prova da OAB. Lá em casa a gente só fala de direito, imagine, o pai formado em direito, a mãe é formada em direito, o guri só fala em Constituição. Até parece, só quer saber de futebol. Vamos lá. A investigação será promovida, portanto, por autoridade de órgão onde ocorreu a falta, ou autoridade de órgão ou entidade diversa daquela que tenha ocorrido a irregularidade. Nesse caso, será necessária uma delegação específica, de caráter permanente ou temporário, efetuada pelo Presidente da República, Presidente do Poder Legislativo ou dos tribunais, ou ainda pelo PGR. Para tudo isso sempre vai precisar de lei, tá? As representações exigem identificação do representante. Olha que doideira isso. O que é representação? Representação é a reclamação que você vai fazer. Representação é você é o dedo duro, você vai apontar o dedo, aquele ali fez isso, tá?
Quero que investigue. Essa é uma situação muito delicada da 8.112, que ela exige que as representações sejam feitas por escrito e com identificação do representante e do seu endereço. Olha que lindo isso, né? Então você tem um documento chamado representação. Esse documento ele tem alguns requisitos a serem preenchidos. O primeiro, tem que ser escrito. O segundo, identificação do representante, ou seja, da pessoa que está fazendo a representação, que está falando lá, e do seu endereço. Olha que maravilha isso, né? Você vai caguetar alguém, você vai entregar alguém que está pisando na bola na administração pública, além de ter a obrigação de fazer por escrito, você ainda vai ter que se identificar. Falou, é o Cabeça, e o Cabeça mora em Anápolis, na rua tal, belezinha? Dor de cabeça, né? Enfim, isso aqui eu acho uma monstruosidade, mas está na lei, e a lei estabelece como requisito da representação. Ela tem que ser escrita e tem que ter identificação do representante. Identificação quer dizer o quê? Quando a gente fala em identificação, eu estou falando de... Quando a gente fala de identificação, eu estou falando de qualificação civil, tá? Qualificação civil, ou seja, nome, carteira de identidade, CPF, né, data de nascimento, filho, essa coisa toda. E o endereço que a pessoa possui, né? Uma coisa interessante que a gente tem que observar, que a lei é de 1990, né, quase da pré-história. E em 1990 a gente não tinha ainda portais da internet. E aí eu pergunto, quando fala por escrito, inclui aqui meio eletrônico? E aí, inclui meio eletrônico quando fala por escrito? Sim, claro que inclui. Pô, como é que não vai ter meio eletrônico? O cara pode mandar um e-mail, está escrito. O cara pode fazer uma representação direto no site da ouvidoria do órgão, está escrito. Ele vai fazer por escrito, mas por meio digital, por meio eletrônico, que é bem mais sustentável do que você ficar imprimindo papel e lá protocolizar. Dá bem mais trabalho, né? Hoje a administração pública vive na era da sustentabilidade. Tudo tem que ser sustentável ou economicamente sustentável. Ou melhor, ambientalmente sustentável, né? Beleza? Então, olha só. Apesar de ser uma monstruosidade ter que exigir do representante a sua identificação, a lei estabelece como requisitos objetivos a identificação do representante com a sua qualificação civil e o seu endereço. Tudo bem, né? Para que será que serve? O que você acha? Para ir lá e dar umas bordoadas no cara que reclama de você? Não, é para poder se comunicar com a pessoa, pedir mais informações, enfim, estabelecer um laço de amizade. É possível arquivar de imediato a representação nas seguintes hipóteses. Olha só, não é porque a pessoa fez uma representação que ela tem que seguir em frente. Não. Eu fui até a ouvidoria lá da Corregedoria da União, né? E aí faço uma reclamação lá na CGU. Controladoria Geral da União, né? Vou lá e faço uma reclamação na CGU dizendo para eles o seguinte, olha, tem um servidor público lá no órgão tal que ele está cobrando por certidões. E a certidão é gratuita por disposição constitucional expressa no artigo 5º. A obtenção de certidões não pode ser cobrada. Ele está cobrando R$100 por cada certidão. E se a certidão vem errada, ele cobra mais 50 para corrigir. Belezinha? Isso é algo plausível? Isso é um fato razoável? Pô, será que pode o cara cobrar desse jeito, né? Será que eu posso reclamar disso? Será que isso tem um fundo de verdade? Pô, são diversas dúvidas que eu preciso investigar. E para isso eu posso instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar a situação. Pode ser uma simples sindicância. Agora aparece um representante lá e chega e fala assim, olha, o rapaz lá da órgão está cobrando estacionamento de espaçonave, disco voador. Cobrou R$15.000 do disco voador que estacionou lá. Os ETzinhos não tinham nem o real, só tinha dólar chinês. E aí,
Aparece um pancada desse no seu órgão, fazendo uma reclamação dessa, você vai seguir em frente? Vai nomear a comissão, abrir um processo administrativo, vai ouvir o cara que controla o estacionamento do órgão? Acho que não, né, filho? Então, nessas situações, você pode arquivar de plano, porque não é uma coisa lógica. O cara é pancada, tantã, chegou falando da cobrança do estacionamento do disco voador, que o ETzinho tinha dólar chinês. Rapaz, isso é loucura. Gente que fuma maconha, toma chá de cogumelo, alguma coisa assim, né? O cara tá doidão, né? Então não rola. Então é possível sim arquivar de imediato uma representação. Agora, as representações que têm fundo de verdade, que têm objeto, essas não. Essa eu tenho que ir à frente, tenho que fazer a investigação e verificar se o que está ali é verdadeiro ou não. Muitas vezes pode não ser, né? Tá bom? Olha só. O fato narrado, quando é que eu posso arquivar, né? Previsão legal expressa. O fato narrado não representa ilícito administrativo, ou seja, não tem nenhuma falta prevista em lei. Né? Não é crime e o objeto não é investigável. Pô, como é que eu vou investigar a cobrança de dólar chinês pelo estacionamento do disco voador lá no estacionamento do órgão? Não, filho, não tem como. Agora, poderia dizer o seguinte, olha, eu fui estacionar o veículo lá na UNB, no estacionamento da UNB, que é um estacionamento público, à disposição de todas as pessoas, e tem um cidadão lá cobrando para você entrar com o seu carro lá, está cobrando R$15 para estacionar lá, por hora. R$15 por hora. Pô, eu sou aluno, vou ter aula durante 4 horas todo dia, vou ter que deixar lá 60 conto? Não, aí vai investigar isso. Opa, peraí. Aí sim eu tenho uma situação plausível, concreta, disse qual é a universidade, o pátio, me identifiquei como aluno, falou que estão cobrando R$15 pelo estacionamento por hora. Né? E disse ainda, ó, é o Zé das Couve, o cara do estacionamento, ele usa inclusive uma camiseta dizendo UNB Estacionamento, diretoria, né? Vai lá ver, aí a polícia tem que ir lá, a administração tem que ir lá e vai verificar que é um objeto investigável. Aí, ó, identifiquei o cara, fotografei, cobrando e tal, tomar providência. E se ele é servidor, provavelmente ele vai ser demitido, né? Porque ele está se utilizando do cargo dele e da estrutura da administração pública para lograr proveito próprio. Eu não posso usar a estrutura da administração pública para me beneficiar. Negativo. Beleza? Então, olha só, quando é que eu posso arquivar? Quando o fato narrado não é um ilícito administrativo, não é crime, não é nenhum objeto passível de se investigar. Então, eu não vou gastar tempo, não vou desperdiçar energia fazendo uma investigação inútil. Inútil mesmo. Existem investigações inúteis. E não é só no PAD. Existem inquéritos policiais inúteis, que não vão dar em nada, né? Que trata de uma coisa besta, uma baboseira. Eu vi esses dias que uma mãe, uma gestante grávida, chegou ao posto de saúde, se desentendeu com os servidores do posto de saúde e arremessou a bolsa dela contra uma porta de vidro e quebrou um pedacinho de vidro de 30 centímetros por 10. Essa senhora, gestante, porque ela quebrou o vidro no momento de raiva, ela foi presa em flagrante. Presa em flagrante. Foi instaurado inquérito policial contra ela. Bota fé? Porque ela quebrou um vidro numa bolsada. Ô cabeça, mas é patrimônio do órgão público, não pode quebrar. Eu sei que não pode quebrar. Tem que manter, tem que conservar. Mas necessita prisão de uma gestante? Isso é desproporcional, isso é um absurdo. Né? Uai, segura a mulher e fala, ó, você vai pagar o vidro. Esse vidro aí custa 100, libera 100 aí. Ah, não vai pagar? Então nós vamos ter que chamar a polícia aqui. Vamos registrar um termo circunstanciado pela sua conduta. Ou, enfim, vamos abrir um inquérito policial para prender. Não vai rolar. Dano, crime de dano contra o patrimônio da administração é inútil investigar. Por que é inútil? Porque se você for lá e pagar essa porcaria desse vidro com R$50, acabou o processo todinho. Só para movimentar a viatura da polícia custa mais caro que o vidro quebrado. Imagina movimentar a viatura, abrir um inquérito policial, movimentar o judiciário, porque o juiz vai ter que ser ouvido por causa da prisão dessa senhora. O Ministério Público vai ter que ser ouvido. Pô, o molho sai muito mais caro que o peixe, né? E aí eu vou gastar alguns milhares de reais por causa de um pedaço de vidro. Impune não pode ficar, lógico. Mas eu não posso ter investigações inúteis. E algumas são. Por isso que existe aqui uma discricionariedade. Por que existe a discricionariedade?
Porque a autoridade não é obrigada a arquivar só porque aparentemente o fato parece não investigável, só porque aparentemente não parece ser crime, só porque aparentemente não parece ter um ilícito administrativo. Então há sim uma discricionariedade para arquivar ou não arquivar. Agora, se eu for arquivar, eu tenho que fundamentar com isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o motivo do arquivamento. Eu não posso pegar outro motivo. Ó, isso aqui não é investigável. Não tem crime, não tem ilícito administrativo. Todos esses fundamentos, não, basta um ou outro, tá bom? Agora vamos lá. Da sindicância poderá resultar o quê? O que um processo de sindicância pode rolar? O que o processo administrativo de sindicância pode gerar? Qual que é a utilidade dele, digamos assim? Ele pode resultar um arquivamento, pode resultar uma advertência ao servidor ou uma suspensão de até 30 dias. Até 30 dias. Não vai passar disso, é até 30 dias. Ou ainda instauração do processo administrativo disciplinar. Então, olha só a situação. Olha só a situação que a gente tem. Quando eu falei para vocês que o processo administrativo ele tem um conceito genérico, um sentido genérico, um sentido mais restrito, é justamente por isso. Então, olha só, você tem aqui o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E aí eu tenho a situação de uma sindicância. Tá? Sindicância. Sindicância. Beleza? Uma sindicância, ok? A sindicância pode resultar um arquivamento. Ó, investigamos, apuramos os fatos e não tem nada de errado, está tudo certo. A sindicância pode gerar uma punição. Qual que é a punição? Advertência ou uma suspensão de até 30 dias. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Sussa, olha só. Suspensão de até 30 dias. Não pode passar de 30 dias. E, por fim, a sindicância pode determinar a instauração de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. Esse só vai acontecer se a punição for cassação, demissão ou perda da disponibilidade. Tá? A sindicância tem que ser instaurada primeiro, ela é um pré-requisito obrigatório para aquele PAD ali, ó. Para o PAD? E aí, o que você acha? É? Não. Eu não preciso instaurar. Não sou obrigado, eu, administrador, não sou obrigado a instaurar uma sindicância primeiro, para depois instaurar um processo administrativo. Porque vejam só, tomei ciência do fato. E o fato é punível com demissão. Inquestionável isso, inquestionável. O servidor se irritou com os colegas, pegou uma cadeira, arremessou na cabeça do outro servidor, até furou o olho do outro servidor. Violência no local de trabalho é causa de demissão, está lá no 8.112, a gente viu na aula passada isso. Não tenho razão alguma para instaurar uma sindicância para saber se a falta é grave, se não é, se dá suspensão, advertência ou demissão. É evidente, ficou gravado no circuito interno de TV, não tem conversa. Então eu caio direto no PAD, eu nem vou instaurar a sindicância. Isso se chama economicidade e eficiência. Agora, o servidor arremessou a cadeira, acertou a cabeça do colega, furou o olho do colega com a cadeirada. Fez de propósito, era um desafeto, eles tinham brigado dias antes, enfim. Tá bom. Alguém viu? Não. Cadê a cadeira? Sumiu. Circuito interno de TV, naquela área não tinha câmera. Só os dois estavam no ambiente.
pô, será que foi isso mesmo? Será que foi uma cadeirada? Será que aconteceu dentro do serviço público, né? Dentro da repartição? Aí, vejam que os fatos não são tão claros. Aí eu vou para uma sindicância. Vamos apurar. Apurou. Realmente isso aconteceu, ouviu os gritos, um servidor passou, testemunhou, só a hora que o outro arremessou a cadeira, né? Entendeu? Verificou a diferença? Uma situação eu tenho elementos suficientes para deixar claro, evidente, que a falta é grave e que já dá para encarar um processo administrativo disciplinar. Não tem conversa. Outra situação é que, eu não tenho clareza dos fatos, eu tenho uma representação que conta isso, mas eu preciso investigar melhor para depois decidir se eu vou advertir, suspender ou instaurar um processo administrativo para demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Então, quando a gente fala em processo administrativo disciplinar, segundo a Lei 8.112, a gente fala no sentido genérico, no sentido restrito. Quando a gente fala de sindicância, a gente está no genérico. Por quê? Porque eu posso ir para qualquer lugar. Eu posso tanto ir para um arquivamento, como eu posso ir para uma punição de advertência ou para uma punição de suspensão. A sindicância só pode ser instaurada se a punição for de suspensão até 30 dias. Se for uma suspensão de 90 dias, por exemplo, não vai poder ser para o sindicância. Eu já vou ter que ir, direto para o PAD. Né? Até esqueci de colocar aqui, suspensão mais de 30 dias. Né? Ou então só uma advertência. Todas as demais penas que não sejam advertência ou suspensão até 30 dias vão direto para o PAD. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, olha só, é pré-requisito obrigatório instaurar uma sindicância antes de instaurar um processo administrativo disciplinar que pode culminar com a cassação, com a demissão ou com uma suspensão de mais do que 30 dias? Não, não é necessário, não é um pré-requisito. Eu não sou obrigado a instaurar uma sindicância. Quando é que eu vou instaurar a sindicância? Quando eu sei, tenho a clareza que a punição vai ser advertência. Quando eu tenho a clareza que a punição vai ser uma suspensão até 30 dias. Ou quando eu tenho ausência de elementos que me indiquem com clareza, com certeza, qual é o tipo de punição que vai ser aplicado. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então não é obrigatório, não é pré-requisito instaurar sindicância antes do PAD. Tá bom? Sussa, tranquilos? Isso tudo está na Lei 8.112, meu amigão. Basta você baixar lá no site do Planalto, www.planalto.gov.br. Lá você pega toda a legislação brasileira atualizadíssima. Melhor que o site do Senado e o site da Câmara dos Deputados. Disparado. Né? Pelo menos isso esse governo brasileiro tem feito de bom. Né? Manter um site com a legislação afiada. Sempre bacaninha. Tá? O prazo de conclusão de uma sindicância é de 30 dias, prorrogável por igual período. Prorrogação feita por autoridade superior, tá? Não é qualquer um que vai chegar lá e falar, vamos prorrogar por mais de 30 dias. Negativo, 30 dias. Grave esse prazo, meu amigão. Grave, por favor, grave o prazo de 30 dias para a sindicância e que ele pode ser prorrogado. Faça uma anotação com aquela canetinha amarela, dê destaque para isso, porque isso cai em prova. Examinador é de uma criatividade absurda na hora de fazer questionamentos para concurso, né? Então, olha lá, você vai pegar sua canetinha amarela e vai marcar aqui no slide, vai marcar aqui o prazo de conclusão é de 30 dias, prorrogável por mais 30, tá beleza? Sussa, tranquilos? Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, eu vou para o PAD, belezinha? Então, mais de 30 dias. Mais de 30 dias. 31 dias eu já tenho que abrir um PAD, tá bom? Cabeça, então, olha só, cabeça, mas a pena de suspensão pode ir até 90? Pode ir até 90. Mas e aí, como é que eu sei que é PAD ou se é sindicância? Então, vamos lá, olha só. Aconteceu o fato, tá bom? Aconteceu o fato. A punição é de suspensão. Por quê? Porque ele reincidiu
Ele é reincidente em falta punida com advertência. Beleza? Uma suspensão, ela pode ir de 1 até 90 dias. Eu sei quantos dias eu vou aplicar? Não. Por que eu não sei? Porque isso aqui é discricionário. Tem que observar a gravidade dos fatos. Gravidade dos fatos e dos danos. Já sei que vai ultrapassar 30 dias? Não, não sei. Sei que vai chegar a 90? Também não. Sei que vai ficar em 1 dia? Também não. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Sindicância. Se durante a sindicância, ou seja, na fase de instrução, ficar patente a necessidade de suspender por mais de 30 dias, olha só o que eu estou falando. Aconteceu o fato, a punição é com suspensão, que pode ser 1 dia ou pode ser 90 dias. Existe uma discricionariedade nessa punição 1 a 90. Mas aí eu vou fazer o quê? Como eu não sei se vai ser 1 dia de punição ou se vão ser 90 dias de punição, de suspensão, eu vou instaurar a sindicância, porque eu vou pelo procedimento mais simples. Aí, instaurada a sindicância, durante a instrução dela eu percebo, isso aí é caso de suspensão por mais de 30 dias, vai ficar suspenso pelo menos uns 60. Fato que vai me indicar a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Tá bom? Então, para você, meu amigão, que vai trabalhar lá no RH do seu futuro órgão, tenha uma coisa em mente. Você só vai saber se vai instaurar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar após realizar uma prévia análise das informações que chegaram para você. Se você tem informações suficientes para instaurar um PAD, vai direto para o PAD, vamos economizar tempo de todo mundo. Agora, você não tem elementos suficientes para justificar uma punição de demissão, por exemplo. Então, vamos lá. Instaura a sindicância e vamos apurar, vamos instruir isso, vamos recolher informações e certificar que realmente é caso de processo administrativo. Tá bom? Sussa, tranquilos, belezinha? Lembrando que a discricionariedade não é para punir. Não tem essa discricionariedade. Eu tenho discricionariedade para dizer quanto vai ser a pena, né? 1 dia de suspensão ou 90 dias? Afastamento preventivo. Isso aqui é bacana, né? Quando a gente fala de processo administrativo disciplinar, uma das seções principais do processo administrativo disciplinar e super importante é isso aqui, o afastamento preventivo do servidor. O servidor faltoso, aquele que pisou na bola, você pode simplesmente realizar o afastamento preventivo dele. Por que eu vou fazer isso? Para impedir que ele vá perturbar as investigações ou a apuração dos fatos, para retirá-lo da cena, para que ele deixe de continuar praticando as irregularidades. Ele pode destruir prova, né? Pode intimidar as pessoas, ou mais, ele pode até oferecer uma grana para os colegas de trabalho para que eles não prejudiquem a situação dele com testemunhos verdadeiros, né? Então, olha só, isso aqui é uma cautelar administrativa. Já tinha ouvido falar disso? Cautelar administrativa? Sabe o que é uma cautelar? Bom, a cautelar ela vem do processo civil, tá? Cautelar ela vem do processo civil. É uma medida processual. Cautelar ela vem do processo civil. Ela é uma medida processual. Para que ela serve?
para resguardar, assegurar algum direito que esteja em jogo. Então, se eu deixar o servidor ali, talvez eu não consiga resguardar o direito de punição que a administração tem. E aí, quem sabe, o cara fique na impunidade e vai continuar praticando ilegalidades administrativas. Então, por uma medida de cautela, de prevenção, de resguardar a instrução, a investigação, resguardar o cenário onde aconteceu toda a problemática da administração, eu faço um afastamento cautelar, um afastamento preventivo. A autoridade vai, chega para lá chamando, depois você volta. Tá? Olha lá. Impedir que o servidor venha influir na apuração da irregularidade. A cautelar será concedida pela autoridade instauradora do processo disciplinar. Ou seja, o chefe do órgão vai instaurar o processo disciplinar lá, seja ele por sindicância, seja ele o PAD, e já vai dizer, não dá para você ficar trabalhando, cara, você está afastado do cargo. Tá afastado do cargo. Isso é muito comum. Isso é muito comum e, aliás, é uma medida que deve ser tomada em algumas circunstâncias, né? A gente está cansado de ver na televisão aí que algum servidor público pisa na bola, cobra recursos quando não devia cobrar, intimida as pessoas, e aí o chefe da instituição, quando toma conhecimento, a primeira coisa que ele faz, afastamento cautelar do servidor. Ele está fora das suas atividades temporariamente e já determina a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar para terminar a investigação, a apuração dos fatos. Né? Isso é muito comum na administração pública. A cautelar será concedida pela autoridade instauradora do processo, ok? O prazo de afastamento, até 60 dias. Marque esse prazo aí também, com aquela canetinha amarela, né? O cabeça ainda tem um sonho aqui no LAC, né? Poder escrever aqui com aquelas canetinhas marca-texto amarela e ficar tudo amarelo. Oh, delícia! Né? Um dia a gente chega lá. Então, olha só. Prazo de afastamento, até 60 dias. Pode ser 10 dias, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 30, pode ser até 60 dias. E o bacana, com remuneração. O cara não vai ficar lá morrendo de fome enquanto ele é investigado. Ele vai ter que receber o bereré dele. Cabeça, mas vai receber dinheiro? Cabeça, não está certo isso, ele pisou na bola, você não sabe. Princípio da garantia da inocência. E aí, o que se me diz? O princípio da garantia da inocência diz que todos são inocentes até prova em contrário por sentença condenatória transitada em julgado. Então, como é que eu vou já punir o cidadão sem ter transitado em julgado? Conceito clássico do direito constitucional aplicado à administração pública. Porém, recentemente, muito recente, o Supremo Tribunal Federal mitigou a garantia da inocência. Como assim mitigou? Deu um valor menor, flexibilizou essa garantia da inocência. O Supremo é dose, né? O Supremo pegou esse dispositivo que tem no artigo 5º lá que fala que ninguém será considerado culpado até prova em sentença condenatória transitada em julgado, até provado em contrário em sentença condenatória transitada em julgado, e deu uma outra interpretação para esse artigo 5º. Esses dias aí o Supremo falou o seguinte, olha, mesmo não transitar em julgado, pode começar a cumprir pena. Resumindo, o que o Supremo fez foi isso. O que o Supremo Tribunal fez foi isso. Mesmo sem transitar em julgado, já pode cumprir a pena. Então, olha só, por esse posicionamento, isso me autoriza, por exemplo, a afastar o cidadão do cargo cautelarmente e questionar se ele vai ter remuneração ou não. Porque não transitou em julgado a decisão administrativa, é um afastamento cautelar. Né? Isso é bem delicado, e essa porta que o Supremo abriu vai passar boiada agora. Muita gente vai se ferrar porque o Supremo agora entende que não precisa transitar em julgado uma decisão condenatória para o cidadão começar a cumprir a pena. Ele já pode começar a cumprir antes, desde que ele tenha sido julgado em primeiro grau e confirmado a condenação em segundo grau. A cabeça vai gravar uma aula específica sobre isso e vai liberar depois, tá bom? Pode ser prorrogado em 60 dias e não se trata de penalidade, mas sim de uma medida cautelar administrativa. Tá bom? Beleza? Sussa, vamos falar então do processo administrativo. Olha lá o que ele tem de interessante, o processo administrativo disciplinar, para a gente conversar e discutir aqui no dia de hoje.
Olha só. Instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício das suas atribuições ou por infração que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Então, se o servidor praticar algum ato que tenha relação com a atividade que ele desempenha, ele pode ser investigado. Olha só que legal. Por infração praticada no exercício de suas atribuições. O servidor, ele é motorista de um órgão público. E aí ele simplesmente passa num radar de 80 km por hora, ele passa a 150. Eu acho que ele infringiu uma legislação de trânsito, né? Ele praticou uma infração administrativa de trânsito, ele passou num radar que era de 80, ele passou a 150. Tem a ver? A infração tem a ver com as atividades que ele exerce? Sim, tem a ver, sim, porque ele é motorista do órgão. Ele é um servidor especializado em condução. Aliás, ele tem carteira de motorista específica para exercer aquela atividade de motorista, né? Ele não é só categoria B, tipo cabeça. Ele é B, C, D, pode ir até caminhão. E aí? Ele praticou uma irregularidade que tem a ver com o exercício das atividades dele. Então, aqui ele vai ser punido por processo administrativo disciplinar. Agora, olha só, por infrações que tenham relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. O ato que ele, por exemplo, teria que fiscalizar é o ato que ele está praticando. Ele é um fiscal ambiental. Olha que bacana. Ele é um fiscal ambiental e ele tem que fiscalizar a queimada. E aí, um belo dia, ele é flagrado tocando fogo no mato. Olha que coisa linda, né? Ele é fiscal ambiental e ele teria que ficar controlando e cuidando justamente das pessoas que põem fogo aí, né? Vai lá, fiscaliza, por essa queimada urbana, vou te aplicar uma multa de tanto. E aí ele é flagrado pondo fogo no mato também. Quer dizer, ele não poderia exercitar essa atividade, ainda que fora das atribuições dele, mas tem a ver com o cargo dele. Ele não podia fazer isso, de jeito nenhum, né? O PAD será conduzido por comissão designada pela autoridade competente. A comissão será composta por 3 servidores estáveis. Olha só que bacana isso. A comissão, o PAD, ele vai ser instaurado por determinação do chefe do órgão. Ou mediante delegação por chefe de outro órgão. Mas, independente dos chefes, dos caciques, nós teremos uma comissão de servidores que vai executar a atividade do PAD. Ou seja, vai fazer funcionar o processo administrativo disciplinar, vai numerar, vai registrar, vai fazer a capinha, vai abrir portaria, vai intimar as pessoas, vai ouvir e tal. Essa é a situação da comissão. E essa comissão, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, ela será composta de pelo menos 3 servidores. Pode ter mais? Posso, claro que eu posso, mas o mínimo são 3 servidores e todos estáveis. Estabilidade é fundamental. O servidor que está em estágio probatório não pode participar de comissão de processo administrativo disciplinar. Por que não? E aí, meu amigão, por que não pode? Um servidor em processo administrativo, o servidor que vai ser parte da comissão do processo administrativo disciplinar, por que ele não pode estar em estágio probatório? Qual é a justificativa, a razão disso? Sendo estável, ele tem uma segurança maior para desempenhar as suas atividades. Ele não vai ficar fragilizado funcionalmente mediante pressões, coações, enfim, esse tipo de situação. Como ele é estável, ele pode, inclusive, investigar o chefe dele. Por quê? Porque ele tem estabilidade, ele não está numa situação de precariedade, em que a qualquer momento ele pode ser desvinculado da administração porque ele está em estágio probatório. Apesar de que o estágio probatório não é uma precariedade, mas a segurança de manutenção do cargo é menor. Beleza? Então grava isso, meu amigão. Comissão do PAD, 3 servidores e eles têm que ser estáveis. Mas e aí, o que rola lá? Tem cacique nessa comissão? Tem. Tem o presidente da comissão e os demais membros da comissão. E um desses outros membros, além do presidente, né, pode ser o secretário da comissão. Ou seja, o cara que vai se ferrar do início ao fim. Por quê? Porque o secretário da comissão de processo administrativo disciplinar é a pessoa que vai
imprimir documentos, expedir notificações, receber respostas, juntar respostas, fazer relatório, digitar, tirar cópia, enfim, ele vai fazer a correria do processo administrativo disciplinar. Eu tenho uma amiga lá no Ministério Público Federal em Cuiabá que ela foi secretária no processo administrativo disciplinar e olha, trabalhou muito. Tinha que instaurar processo, tirar cópia, expedir documento, receber os documentos, ouvir as pessoas investigadas, canseira, trabalheira. Ou cabeça, ganha gratificação? Ah, gratificação? Igual aquela por curso ou concurso? Cabeça. A gente viu gratificação para exercício de atividade em processo administrativo disciplinar? Não viu e não vai ver, porque isso é um munus público, é um ônus que o cidadão tem quando é servidor. Está dentro das atividades dele participar de um processo administrativo desse, tá bom? Olha só, a comissão terá um presidente, e esse presidente tem que ser ocupante de cargo efetivo, ele não pode ser comissionado. Grave esse detalhe, ele é super importante. Eu não posso ter um presidente de uma comissão de processo administrativo disciplinar ocupante apenas de cargo comissionado. Por que eu não posso ter? Porque, de repente, o investigado tem um amigo lá que é chefão e fala assim, demite esse cara aí. Demite esse presidente da comissão porque ele está me atrapalhando, ele está dificultando a minha vida. E aí ele é simplesmente exonerado ad nutum, ou seja, unilateralmente. Cargos de livre nomeação e livre exoneração não podem fornecer presidentes para a comissão de processo administrativo disciplinar. Tá? Por isso que eu tenho que ter estabilidade, tenho que estar em cargo efetivo, dar maior segurança, maior robustez para o exercício da atividade. Requisito para ser presidente, além de estar no cargo efetivo, tem que ter um cargo superior ou de mesmo nível que o do investigado. O cabeça é técnico do MPU, tá bom? Se o cabeça pisar na bola lá, fizer alguma besteirada, vão montar uma comissão de processo administrativo. Beleza, vai ter um presidente. O presidente tem que ser alguém analista, procurador, ou pelo menos com o mesmo cargo que o cabeça tem, que é o cargo de técnico. Tá? Se o cabeça fosse analista, o presidente da comissão de processo administrativo disciplinar jamais seria um técnico administrativo. Né? Seria ou um analista igual o cabeça, se o cabeça fosse analista, né? Ou um procurador da República. Tá bom? Belezinha? Esses três requisitos, ou melhor, esses dois requisitos são super importantes. Você não pode ignorá-los. Além do servidor tem que ser estável, o presidente da comissão do PAD vai ter que ocupar cargo efetivo e o cargo dele tem que ser igual ao do investigado ou superior. A comissão terá como secretário o servidor designado pelo presidente, que é esse que vai se ferrar, vai trabalhar pra caramba. Impedimentos de participar da comissão. Quem que não pode participar da comissão de processo administrativo disciplinar? O cônjuge, companheiro, parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, ou seja, a familiagem, né, como diz um conhecido meu, a familiagem não vai poder participar da comissão, vai ser imparcial, vai dar problema, é todo mundo impedido de participar. Isso aqui são causas de impedimento. Imagina só, minha esposa, Patrícia, vai ser lá a presidente da comissão do meu processo administrativo disciplinar. Estou ferrado, duplamente estou ferrado na administração e estou ferrado lá em casa depois, né? Não tem conversa lá em casa não. Ali, regime militar, é quase um RDD. O cabeça que é RDD? Regime disciplinar diferenciado para presos de alta periculosidade nas penitenciárias do Brasil. O cara fica isolado. Lá em casa é RDD, não tem conversa. Eu, Guilherme e Gabriela, pianinho, senão o bicho pega. Então já pensou? Cabeça, se for minha mãe, não vai dar nada. Não vai dar nada, porque aí sua mãe vai liberar você. Então, por isso que ela não pode estar aqui como membro da comissão do teu processo administrativo disciplinar, que você nunca tenha cabeça nunca teve, por enquanto, né? Espero nunca ter também, tá bom? Atributos da comissão, olha só, independência, imparcialidade e sigilo. Bacana, né? Independência por quê? Porque a comissão tem que ter liberdade para atuar.
decidir quem ela vai ouvir, o que ela vai investigar, qual que é a linha de investigação que ela vai optar, né? Essa independência é fundamental. Ela não pode ser, uma comissão não pode ser montada com a determinação assim, ferra com o cara. Não, eu vou ferrar com ele? Não, eu vou investigar o fato. Se o fato for merecedor de punição, eu sugiro a punição lá no relatório, né? E imparcialidade. Não é porque você é amigo do investigado, ou conhecido, ou colega de trabalho, que você vai dar uma afrouxada para ele. Ou porque o cara é do Corinthians, né? Aí você vai ferrar com o infeliz, não. Ou porque ele é vascaíno. Aí você tinha que dar um help, né? Porque o Vasco tá feio na foto, né? E sigilo. Fundamental, né, filho? Você vai sair por aí falando tudo que você está sabendo do processo administrativo disciplinar? Vai queimar o seu colega de trabalho que nem foi julgado, ainda nem foi punido, talvez seja inocentado, né? E se você abrir a boca em violação de sigilo profissional, tem punição para você também. Vamos lá. Fases do processo disciplinar. Isso é muito bacana. O processo administrativo disciplinar, segundo a Lei 8.112, ele tem fases. Que fases são essas? A fase de instauração, a fase do inquérito administrativo e a fase do julgamento. Meu amigão, bonitona, por favor, todo o carinho do mundo agora, pega a canetinha, vai, pega lá que eu espero, na boa. Ô, cabeça, não tem essa caneta. Rapaz, como é que você estuda para concurso não tem a canetinha amarela? Pega uma canetinha amarela aí, não tem, cabeça. Pega um lápis amarelo, então. Aquele amarelo ouro daquela caixa de lápis de 24 lápis. Sonho de consumo de criança, né? Então, olha lá. Você vai marcar instauração, inquérito administrativo e julgamento. Você vai passar a canetinha amarela aqui. Se não tem a canetinha amarela, ó, faz assim, ó, com o seu lápis amarelo, ó, faz assim em cima, ó, para dar destaque, filho. Ô, cabeça, não tem um lápis aqui. Pelo amor de Deus, tá ajudando com o quê? Com o dedo? Com carvão? Então pega esse carvão e faz assim, ó. O cabeça não tem carvão. Cara, o que você tem? Um lápis? Então vai, faz com o lápis, ó. Passa bem forte o lápis. Beleza? Beleza, cabeça. Quebrou a ponta. Vai apontar então, filho. Ó, e ó, faz um asterisco. Asterisco, não é asterístico. Você fala asterístico, o professor Sidney, até que fala, ó, dá até tremedeira no professor Sidney. Não, ó, é asterisco, hein, filho? Não vai me escrever numa prova e asterístico, que aí você mata o examinador também. Marca e dá destaque, ó, instauração, inquérito, julgamento. Por que você está dando destaque para isso, cabeça? Qual que é a razão dessa sua loucura? É uma só, cai em prova. Você acha? Cai em prova. Eles perguntam quais são as fases do processo administrativo disciplinar. Questão baba, questão simples. Você vai perder porque você não anotou isso? Ou porque você não leu, ou porque você não assistiu a aula do cabeça? Você não, você vai acertar, porque essa é uma questão fácil. A tua concorrência não chega no final do 8.112. Por quê? Porque não estuda, não tem paciência de chegar até lá no final. E essa parte está no final. Acha que estudar processo administrativo, segundo a lei de processo administrativo, resolve a parada. Não resolve. Isso aqui é uma regra específica. Presta atenção. Fica ligado, hein? Pega inteligência. Olha lá. Beleza? Destacou? Isso aqui vai cair na sua prova. Você vai ver. O prazo para a conclusão... O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 60 dias. Não excederá 60 dias, tá? A sindicância não vai exceder quanto? A sindicância não excederá quantos dias? 30. Processo administrativo disciplinar? 60. Sindicância? 30. Processo administrativo disciplinar? 60. Sindicância? 30. PAD, 60. Não esqueça disso, por favor. O examinador vai trocar esses prazos na hora de te questionar qual que é o prazo máximo do PAD. O prazo máximo do PAD são 60 dias. Agora, o prazo máximo de uma sindicância são 30. E olha só, 60 dias contados da data da publicação do ato que constituía a comissão. Constituiu a comissão hoje por portaria, o prazo está correndo, né? Só que tem um detalhe. É admitida a prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias assim o exigirem. Beleza? Pode prorrogar o PAD, sim, por igual prazo, ou seja, por mais 60 dias. Tranquilos? Tudo
Tudo bem? Vamos falar de uma das fases do processo administrativo disciplinar, que é o inquérito. Para que serve esse inquérito? Vai chamar a polícia para investigar o servidor? Não, não, não. A gente tem o inquérito policial, o inquérito civil público e o inquérito administrativo. São 3, basicamente, tipos de inquérito que você vai enxergar na sua vida de concurseiro. Inquérito policial, muito importante para quem vai atuar na área de segurança pública. Se você vai fazer concurso público, vai ter que estudar bastante lá no processo penal com isso, tá? Segunda coisa, o inquérito civil público. Você vai fazer concurso público que cai direitos difusos e coletivos, tipo direito ambiental, direito do consumidor, você vai estudar inquérito civil público para apurar, para investigar questões de caráter civil. E aí, doidão, você vai fazer concurso para qualquer órgão federal do país, você vai estudar então o inquérito administrativo previsto na Lei 8.112. Inquérito administrativo permite contraditório. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.